Paz do Senhor, boa noite. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para gravar a nossa mensagem, a continuação da nossa mensagem que nós estamos estudando esta semana acerca de Jó, suas filhas, o significado dos seus nomes. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o significado do nome da primeira filha, Gemima. Então, vamos ler em Jó, no capítulo 42, o versículo 14. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Rapuque. Antes do 14, então vai dizer ali no 10, 42, 10, vai dizer assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então eu quero aqui conversar um pouquinho hoje sobre esta situação que Deus mudou o cativeiro de Jó. Nós já aprendemos, nos 2 dias anteriores sobre o dia em que Jó foi, colocado à prova. Deus permitiu que Satanás tocasse nele. E depois, ontem nós estudamos sobre a situação um dos motivos que poderia ser a razão pela qual os filhos de Jó não foram poupados desta situação, e entrou na prova junto com Jó e acabaram sendo mortos. E agora, hoje, então, nós vamos estudar já esse outro tempo da vida de Jó, que é quando Deus chega para Jó e muda a situação. O que acontece? Ontem, quando nós finalizamos quando Jó se humilha diante de Deus. Depois de tudo que ele passou, quando ele fez aqueles questionamentos a Deus, e Deus chegou para ele e questionou: quem é aquele que tem conhecimento para dar os conselhos? Então, quando Jó, a gente estudou isso do 38 até o 41, então Deus vai respondendo a Jó e questionando ele não fala nada. Quando chega no 42, então ele responde. E ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas, e o que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntei e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então eu entendo assim, que depois dessa humilhação que Jó fez, desse reconhecimento a Deus, dizendo: Deus, eu não sabia o que estava falando, porque eu não te conhecia verdadeiramente. Agora sim eu conheço, e eu estou aqui para dizer que o Senhor tudo pode. Então, assim, diante disso, eu quero aqui então entender, junto com vocês, que por causa desse reconhecimento, deste arrependimento de ter falado que não devia, e mesmo ele sendo justo, sendo reto, sendo um homem que se desviava do mal, ele não conhecia verdadeiramente a Deus, conforme ele mesmo relata aqui no final. E então, quando Deus muda o cativeiro dele, quando Deus restitui para ele não só o que ele tinha, mas dá em dobro, ele fica tão alegre, mas tão alegre. E quando ele vê então essas filhas, quando ele recebe a primeira filha, então ele coloca o primeiro nome, a primeira filha, o primeiro nome, Gemima, que significa o quê? Tem vários significados, mas todos eles que querem dizer que é algo acima do que nós podemos compreender. Porque um dos significados seria pomba. Pomba significa o quê?
um renovo, uma vinda, né, de algo novo, de uma inocência, é, ou pode ser também uma simplicidade, uma emoção, algo, ou pode ser aquela que voa, ou ainda, é, se nós entendemos que é um pássaro que voa, que está por cima, que vai ver de cima, então significa o quê? Que não vai ver os problemas como na mesma altura que você está, mas vai ver que você está acima dos seus problemas, porque Deus está com você. Ainda pode significar humildade, pureza, beleza. Então, assim, é muito significado que nós podemos entender, né, a respeito desse nome. O fato é que Jó, quando ele deu esse nome, ele estava entendendo, agora eu posso olhar por cima de tudo o que eu tinha visto antes, porque agora o Senhor me restituiu a minha sorte, me deu uma filha e eu posso agora estar olhando por alto. Então, assim, é muito legal quando nós entendemos que Deus, Ele pode nos levar para lugares altos. Ele pode nos manter num lugar alto, de uma maneira simples, de uma maneira humilde. Quando Deus restitui a nossa sorte, não é para nós esfregarmos na cara do nosso inimigo, dizendo, olha aqui, veja só como que é. Não, é para nós reconhecermos aquilo que só Deus pode fazer, como ele disse, Senhor, tudo podes. Então, assim, aqui ele estava entendendo. Eu quis, assim, entender que Jó, ele estava dando esse nome para a filha, para dizer assim, eu estou por cima de tudo aquilo que eu passei. Aquele passado, aquela situação de dor, de sofrimento, de constrangimento, ficou tão pequeno diante daquilo que Deus colocou para ele, diante daquilo que Deus restituiu, que ele é como se fosse assim, eu estou voando mais alto. Eu agora consigo enxergar um pouco mais acima do que eu enxergava antes. Então, e isso com simplicidade, com humildade, com um olhar inocente, não com um olhar de amargura, com um olhar de rebeldia, com um olhar de tristeza por ele ter aquele sofrimento. Jó, neste tempo, quando nasceu a filha, ele já não estava mais naquele momento de comiseração, de estar dizendo, por tudo que eu estou passando, como ele fez lá, quando ele fala, maldito dia que eu nasci e tal. Não. Aqui ele está dizendo, agora o Senhor me honrou e eu estou no lugar mais alto. Eu consigo enxergar por alto. Eu consigo ver com simplicidade as coisas de Deus, porque o Deus que eu conheci, que os meus olhos viram, é um Deus que me tira de um estágio de enfermidade, é um Deus que me tira de um estágio de ignorância, é um Deus que me tira de um estágio de necessidade de conhecê-lo, para um estágio de sabedoria, para um estágio onde eu possa realmente viver aquilo que Ele tem para mim. Então, assim, isso é o que eu entendi sobre Jemima, que quer dizer pomba, quer dizer quente, quer dizer motiva, quer dizer lugares altos, que quer dizer essas coisas. Então, assim, se fosse para dizer uma frase, o que Jó, quando viu essa filha, ele poderia estar pensando para dizer Jemima, ele poderia estar dizendo assim, Deus restituiu a minha sorte com simplicidade, com humildade, assim, apesar de eu não merecer, Deus me colocou em lugares mais altos do que eu estava, e agora eu posso ver que aqueles problemas, que aquele dia em que eu estava amaldiçoando o dia que eu nasci, não era necessário, porque aquilo era muito pequeno em relação ao que Deus tem para a minha vida. Amém, irmãs? É o entendimento. Amanhã nós estudaremos a próxima filha. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, trazendo para nós cada dia uma revelação do que podemos aprender com esta situação. Eu vou encerrar esse para gravar o áudio da oração
para que fique menos pesada.